Marci Shimoff, escritora, conferencista internacional e líder transformacional. É impossível monitorar cada pensamento que nós temos. Os pesquisadores nos dizem que temos cerca de 60 mil pensamentos por dia. Você pode imaginar como se sentiria exausto tentando controlar todos esses 60 mil pensamentos? Felizmente, há um modo mais fácil: nossos sentimentos. Eles nos informam sobre o que estamos pensando. A importância dos sentimentos não pode ser exagerada. Seus sentimentos são sua maior ferramenta para ajudá-lo a criar sua vida. Seus pensamentos são a causa primária de tudo. Tudo mais que você vê e vivencia nesse mundo é efeito, e isso inclui seus sentimentos. A causa é sempre seus pensamentos. Bob Doyle. As emoções são um dom incrível que possuímos para nos informar sobre o que estamos pensando. Seus pensamentos lhe dizem com muita rapidez o que você está pensando. Pense a respeito das situações em que ocorreu um súbito revés em seus sentimentos. Talvez quando recebem alguma notícia ruim, aquela sensação em seu estômago ou em seu plexo solar foi instantânea. Portanto, seus sentimentos são um sinal imediato para que você saiba o que está pensando. Você quer ficar ciente de como está se sentindo e entrar em harmonia com o modo como está se sentindo? Porque é a maneira mais rápida de saber o que está pensando. Lisa Nichols. Você possui dois conjuntos de sentimentos, os bons e os maus. E sabe a diferença entre os dois? Porque um faz você se sentir bem e o outro faz você se sentir mal. É a depressão, a raiva, o ressentimento, a culpa. Esses sentimentos não fazem você se sentir fortalecido. São os maus sentimentos. Ninguém pode lhe dizer se você está se sentindo bem ou mal, porque você é a única pessoa que sabe como está se sentindo em dado momento. Se você não tem certeza de como está se sentindo, pergunte a si mesmo: como estou me sentindo? Você pode parar e fazer essa pergunta com frequência durante o dia, e à medida que a fizer, ficará mais consciente como está se sentindo. A coisa mais importante que você deve saber é que é impossível sentir-se mal e ao mesmo tempo ter bons pensamentos. Isso desafiaria a lei, porque seus pensamentos produzem seus sentimentos. Se você está se sentindo mal, é porque está tendo pensamentos que estão fazendo você se sentir mal. Seus pensamentos determinam sua frequência e seus sentimentos lhe dizem imediatamente em que frequência você está. Quando se sente mal, você está na frequência que atrai mais coisas ruins. A lei da atração tem de reagir, devolvendo a você mais imagens de coisas ruins e de coisas que o farão se sentir mal. Quando se sente mal e não faz nenhum esforço para mudar seus pensamentos e sentir-se melhor, você, com efeito, está dizendo: tragam-me mais circunstâncias que me façam sentir mal, provoquem-nas. Lisa Nichols. O outro lado disso é que você tem boas emoções e bons sentimentos. Você sabe quando eles surgem porque o fazem sentir-se bem. Empolgação, alegria, gratidão, amor. Imagine se pudéssemos nos sentir assim todos os dias. Quando celebra os bons sentimentos, você atrai para si mais bons sentimentos e coisas que o fazem se sentir bem. Bob Doyle. É realmente simples assim. O que eu estou atraindo nesse momento? Então, como você se sente? Eu me sinto bem. Muito bem, continue fazendo isso. É impossível sentir-se bem e ao mesmo tempo ter pensamentos negativos. Se você se sente bem, é porque está tendo bons pensamentos. Como vê, você pode ter o que quiser na vida, sem limites. Mas existe uma condição: você tem de se sentir bem. E quando você pensa sobre isso, não é tudo o que deseja? A lei é de fato perfeita. Marci Shimoff. Se você está se sentindo bem, está criando um futuro que está no rumo certo em relação aos seus desejos.
Se você está se sentindo mal, está criando um futuro que está fora do rumo em relação aos seus desejos. Quando você começa o seu dia, a lei da atração está funcionando em cada segundo. Tudo o que pensamos e sentimos está criando o nosso futuro. Se você está preocupado ou com medo, então está introduzindo mais preocupação e medo em sua vida o dia inteiro. Quando se sente bem, você está tendo bons pensamentos. Portanto, você está no rumo certo e emitindo uma frequência poderosa que está atraindo de volta para você mais coisas boas que o farão sentir-se bem. Agarre-se a esses momentos em que você se sente bem e aproveite-os ao máximo. Tenha certeza de que quando está se sentindo bem, você está atraindo poderosamente mais coisas boas para si. Avancemos mais um pouco e se os seus sentimentos forem de fato comunicação do universo, para que você saiba o que está pensando, Jack Canfield. Nossos sentimentos são um mecanismo de feedback que nos informa se estamos no rumo certo ou não, se estamos na rota ou fora dela. Lembre-se de que seus pensamentos são a causa primária de tudo. Por isso, quando você tem um pensamento contínuo, ele é enviado de imediato ao universo. Esse pensamento se liga magneticamente a alguma frequência semelhante e em segundos lhe envia de volta a leitura daquela frequência por meio de seus sentimentos. Em outros termos, seus sentimentos são comunicação que você recebe de volta do universo, informando sobre a frequência em que você está no momento. Seus sentimentos são seu mecanismo de feedback da frequência. Quando você tem bons sentimentos, trata-se da comunicação devolvida pelo universo dizendo: você está tendo bons pensamentos. De modo análogo, quando você se sente mal, você está sendo informado pelo universo: você está tendo maus pensamentos. Assim, quando você se sente mal, está recebendo a seguinte comunicação do universo: aviso, mudar o modo de pensar agora. Frequência negativa sendo registrada. Mudar frequência, aviso. Da próxima vez que você se sentir mal ou experimentar alguma emoção negativa, ouça o sinal que está recebendo do universo. Naquele momento você está impedindo seu próprio bem de chegar até você, porque está numa frequência negativa. Mude seus pensamentos e pense em algo bom, e quando os bons sentimentos começarem a surgir, você saberá que foi porque você trocou de frequência e o universo a confirmou com melhores sentimentos. Bob Doyle, você obtém exatamente aquilo que está sentindo, não tanto aquilo sobre o que está pensando. É por isso que, por um simples tropeção ao levantar-se de manhã, as pessoas tendem a entrar numa espiral de acontecimentos ruins. Passam o dia assim. Elas não percebem que uma simples mudança de suas emoções pode mudar o seu dia inteiro e sua vida inteira. Se você começa tendo um bom dia e se sente particularmente feliz, desde que não permita que alguma coisa mude seu estado de espírito, pela lei da atração você continuará a atrair mais situações e pessoas que mantenham essa situação de felicidade. Todos nós já passamos por aqueles dias ou ocasiões em que uma coisa atrás da outra dá errado. A reação em cadeia começou com um único pensamento, quer você estivesse consciente dele ou não. Um único mau pensamento atraiu mais maus pensamentos. A frequência travou e, por fim, alguma coisa deu errado. Então, quando reagiu àquela coisa que deu errado, você atraiu muitas coisas que deram errado. As reações simplesmente atraem mais coisas semelhantes e a reação em cada cadeia continuará ocorrendo até você sair daquela frequência, mudando intencionalmente seus pensamentos.
Você pode mudar seus pensamentos para aquilo que deseja, receber por meio de seus sentimentos a confirmação de que mudou sua frequência e a lei da atração irá se apoderar dessa nova frequência e a enviará de volta a você com as novas imagens de sua vida. Agora mesmo, você pode aproveitar seus sentimentos e usá-los para turbinar o que deseja na sua vida. Você pode usar seus sentimentos intencionalmente para transmitir uma frequência ainda mais poderosa, acrescentando sentimento ao que está desejando. Michael Bernard. Nesse exato momento, você pode começar a se sentir saudável, a se sentir próspero, a sentir o amor que o cerca, mesmo que ele não esteja lá. E então o universo corresponderá à natureza de sua canção. Ele corresponderá à natureza desse sentimento no seu âmago e se manifestará, porque é assim que você se sente. Então, o que você está sentindo agora? Reserve alguns momentos para pensar sobre como você se sente. Se você não estiver se sentindo tão bem quanto gostaria, concentre-se em sentir seus sentimentos mais íntimos e eleve-os. Quando se concentra intensamente em seus sentimentos, com a intenção de elevar a si mesmo, você pode elevá-los de uma maneira poderosa. Uma forma é fechar os olhos, evitando distrações, concentrar-se em seus sentimentos mais íntimos e sorrir por 1 minuto. Lisa Nichols. Seus pensamentos e sentimentos criam a sua vida. Será sempre assim, pode ter certeza. Assim como a lei da gravidade, a lei da atração jamais comete um erro. Você não vê porcos voarem porque a lei da gravidade cometeu um erro e se esqueceu de aplicar a gravidade aos porcos naquele dia. De modo análogo, não existem exclusões na lei da atração. Se algo lhe ocorreu é porque você o atraiu com pensamento prolongado. A lei da atração é precisa. Michael Bernard. É difícil de engolir, porém, quando conseguimos começar a nos abrir para isso, as ramificações são impressionantes. Isso significa que, seja o que for que o pensamento tenha feito em sua vida, isso pode ser desfeito por uma mudança em sua consciência. Você tem o poder de mudar qualquer coisa, porque é quem escolhe seus pensamentos e vivencia seus sentimentos. Você cria o seu próprio universo à medida que avança. Dr. Joe Vitale. É realmente importante que você se sinta bem, porque essa sensação boa é o que vai como um sinal para o universo e começa a atrair mais de si para você mesmo. Por isso, quanto mais você se sentir bem, mais atrairá as coisas que o ajudam a sentir-se bem e que são capazes de fazê-lo subir cada vez mais alto. Bob Proctor. Quando está de baixa astral, você sabia que pode mudar isso num instante? Ponha uma bela música para tocar ou comece a cantar. Isso mudará sua emoção. Ou pense em alguma coisa bonita. Pense num bebê ou em alguém que você ame de verdade e prolongue esse pensamento. Retenha-o realmente na mente. Bloqueie tudo, exceto esse pensamento. Eu asseguro que você começará a se sentir bem. Elabore uma lista de alguns modificadores do segredo para ter algo de reserva. Modificadores do segredo são coisas que podem mudar em seus sentimentos no piscar de olho. Podem ser belas recordações, acontecimentos futuros, momentos divertidos, a natureza, uma pessoa que você ame, sua música predileta. Então, se você perceber que está com raiva ou frustrado ou que não está se sentindo bem, recorra à sua lista de modificações do segredo e concentre-se num deles. Coisas diferentes modificarão você em ocasiões diferentes. Portanto, se uma não der certo, passe para outra.
é necessário apenas 1 minuto ou 2 de mudança de foco para modificar a si mesmo e sua frequência. Amor, a maior emoção. James Ray, filósofo, palestrante, escritor e criador de programas de prosperidade e potencial humano. O princípio de sentir-se bem se aplica aos animais de estimação de sua família, por exemplo. Os animais são maravilhosos porque o deixam num ótimo estado emocional. Quando você sente amor pelo seu animal de estimação, esse ótimo estado de amor trará bondade para a sua vida. E esse é um dom e tanto. É a combinação de pensamento e amor que forma a irresistível força da lei da atração. Charles Ronell. Não há no universo poder maior do que o poder do amor. O sentimento de amor é a frequência mais alta que você pode emitir. Se você pudesse envolver cada pensamento com amor, se pudesse amar tudo e todos, sua vida seria transformada. De fato, alguns dos grandes pensadores do passado se referiam à lei da atração como a lei do amor. E se pensar sobre isso, você entenderá por quê. Se você tem pensamentos maldosos sobre alguém, você experimentará a manifestação desses pensamentos maldosos. Você não pode causar mal a outra pessoa com seus pensamentos, apenas a si mesmo. Se você tem pensamentos de amor, adivinhe quem receberá os benefícios? Você. Portanto, se o seu estado predominante é o de amor, a lei da atração ou a lei do amor reage com força máxima, porque você está na frequência mais alta possível. Quanto maior o amor que sente e emite, maior o poder que você utiliza. O princípio que dá ao pensamento o amor dinâmico de correlacionar-se com seu objeto e, por conseguinte, dominar cada experiência humana diversa é a lei da atração, que é outro nome para o amor. Esse é um princípio eterno, fundamental e inerente a todas as coisas, a cada sistema de filosofia, a cada religião e a cada ciência. Não há como escapar à lei do amor. É o sentimento que transmite vitalidade ao pensamento. Sentimento é desejo e desejo é o amor. O pensamento impregnado de amor se torna invencível. Charles Ronell. Marcy Shimoff. Assim que começa a entender e de fato dominar seus pensamentos e sentimentos, você vê como cria sua própria realidade. E é ali que está sua liberdade. É ali que está todo o seu poder. Marcy Shimoff fez uma maravilhosa citação do grande Albert Einstein. A pergunta mais importante que qualquer ser humano pode fazer a si mesmo: este é um universo amigável? Conhecendo-se a lei da atração, a única resposta a dar é sim, o universo é amigável. Por quê? Porque quando você responde dessa forma, pela lei da atração, deve vivenciar isto. Albert Einstein fez essa poderosa pergunta porque conhecia o segredo. Ele sabia que ao fazer a pergunta, ela nos obrigaria a pensar e a fazer uma escolha. Ele nos deu uma grande oportunidade simplesmente fazendo a pergunta. Para levar mais adiante a intenção de Einstein, você pode afirmar e anunciar: este é um universo magnífico. Ele me traz todas as coisas boas, atua em harmonia por mim em todas as coisas, me apoia em tudo que eu faço, satisfaz imediatamente todas as minhas necessidades. Saiba que este é um universo amigável. Jack Canfield. Desde que aprendi o segredo e comecei a usá-lo em minha vida, ela se tornou realmente mágica. Eu creio que o tipo de vida com a qual todas as pessoas sonham é o que eu vivo no cotidiano. Moro numa mansão de 4,5 milhões de dólares. Tenho uma esposa por quem morreria. Passo férias em todos os lugares fabulosos do mundo.
Escalei montanhas, fiz explorações, participei de safaris e tudo isso aconteceu e continua a acontecer por eu saber como usar o segredo. Bob Proctor. A vida pode ser completamente fenomenal e deveria ser e será quando você começar a usar o segredo. Esta é a sua vida e está esperando que você a descubra. Até agora, você talvez tenha pensado que a vida é dura, uma luta e, portanto, pela lei da atração, deve ter sentido a vida como dura e uma luta. Comece imediatamente a gritar para o universo: a vida é tão fácil, a vida é tão boa, todas as coisas boas vêm até mim. Existe uma verdade bem lá no fundo de você que está esperando que você a descubra. E essa verdade é a seguinte: você merece todas as coisas boas que a vida tem a oferecer. Você sabe disso inerentemente, porque se sente péssimo quando padece pela falta de coisas boas. Todas as coisas boas são sua por direito. Você é o criador de si mesmo e a lei da atração é sua ferramenta fantástica para criar o que você quiser em sua vida. Bem-vindo à magia da vida e à grandeza de si mesmo. Resumos do segredo. A lei da atração é a lei da natureza. Ela é tão imparcial quanto a lei da gravidade. Nada se pode introduzir na sua experiência a menos que você o peça por meio de pensamentos duradouros. A fim de saber o que você está pensando, pergunte a si mesmo como está se sentindo. As emoções são ferramentas valiosas que nos dizem instantaneamente o que estamos pensando. É impossível sentir-se mal e ao mesmo tempo ter bons pensamentos. Seus pensamentos determinam sua frequência e seus sentimentos lhe dizem de imediato em que frequência você está. Quando se sente mal, você está na frequência em que atrai mais coisas ruins. Quando se sente bem, você está poderosamente atraindo para si mais coisas boas. Modificadores dos segredos, tais como lembranças agradáveis, a natureza ou a sua música predileta, podem mudar seus sentimentos e sua frequência num instante. O sentimento de amor é a frequência mais alta que você pode emitir. Quanto maior o amor que você sente e emite, maior o poder que você utiliza. Como usar o segredo? Você é um criador e existe um processo fácil de criar usando a lei da atração. Os maiores mestres e avatares partilharam o processo criativo em suas obras maravilhosas numa infinidade de formas. Alguns dos grandes mestres criaram histórias para demonstrar como o universo funciona. A sabedoria contida em suas histórias foi transmitida através dos séculos e se tornou lendárias. Muitas pessoas que vivem hoje não percebem que a essência dessas histórias é a própria verdade da vida. James Ray. Pense em Aladim e sua lâmpada. Ele pega a lâmpada, esfrega-a e de dentro dela sai um gênio que sempre diz uma única coisa: seu desejo é para mim uma ordem. Segundo contam agora, são 3 desejos, mas se você remontar as origens da história, não há absolutamente limite de espécie alguma aos desejos. Pense a esse respeito. Agora vamos tomar essa metáfora e aplicá-la à sua vida. Lembre-se de que Aladim é quem sempre pede o que quer. Em seguida, você tem um universo que é um modo geral. Em seguida, você tem um universo de um modo geral, que é o gênio. As tradições deram muitos nomes a isso. Entre eles, anjo da guarda, sagrado e eu superior. Você pode rotulá-lo como quiser e escolher o rótulo que melhor lhe pareça, mas cada tradição nos disse que existe algo maior que nós. E o gênio sempre diz uma única coisa: seu desejo é para mim uma ordem. Essa história maravilhosa demonstra como toda a sua vida e todas as coisas nelas existentes
foram criadas por você. O gênio simplesmente cumpriu cada ordem sua. O gênio é a lei da atração e está sempre presente e sempre ouvindo tudo o que você pensa, fala e faz. Ele pressupõe que você queira tudo aquilo em que pensa, fala ou influi. Você é o mestre do universo e o gênio está às suas ordens. Ele jamais questiona suas ordens. Você pensa e ele imediatamente começa a influir no universo por intermédio de pessoas, circunstâncias e acontecimentos para realizar o seu desejo. O processo criativo. O processo criativo usado no segredo, que foi extraído do Novo Testamento, é uma diretriz fácil para você criar o que quiser em 3 passos simples. Primeiro passo, peça. Lisa Nichols. O primeiro passo é pedir. Dê uma ordem ao universo, informe-o sobre o que você quer e ele reagirá aos seus pensamentos. Bob Proctor. O que você de fato quer? Sente-se e escreva numa folha de papel usando o presente do indicativo. Você poderia começar assim: eu estou tão feliz e grato neste momento que... reticências. E então explique como você quer que sua vida esteja em qualquer área. Você tem a oportunidade de escolher o que quer, porém deve ter certeza do que quer. Esse é o seu trabalho. Se você não tiver certeza, a lei da atração não poderá lhe proporcionar o que quer. Você estará emitindo uma frequência confusa e só atrairá resultados confusos. Talvez, pela primeira vez na sua vida, formule aquilo que realmente quer. Agora que você sabe que pode ter, ser ou fazer qualquer coisa e que não existem limites, o que você quer? Pedir é o primeiro passo do processo criativo. Portanto, faça disso um hábito. Se precisar fazer uma escolha e não souber o que fazer, peça. Você jamais deveria ficar confuso a respeito de nada em sua vida. Simplesmente peça. Dr. Joy Vitale. Isso é bem divertido. É como ter um universo como seu catálogo. Você o folheia e diz: eu gostaria de ter essa experiência, esse produto e uma pessoa como esta. É você fazendo seu pedido ao universo. É realmente muito fácil. Você não precisa pedir várias vezes. Peça apenas uma vez. É exatamente como encomendar alguma coisa de um catálogo. Você apenas faz o pedido e aguarda. Você não faz um pedido depois fica em dúvida se ele foi atendido ou não e torna a fazê-lo repetidamente. Você faz o pedido uma vez, acontece a mesma coisa no processo criativo. O primeiro passo é simplesmente seu passo para ter certeza do que você quer. Quando tiver certeza, você já terá pedido. Segundo passo, acredite. Lisa Nichols. O segundo passo é acreditar. Acreditar que já é seu. Ter o que eu adoro chamar de fé inabalável. Acreditar no invisível. Você tem de acreditar que recebeu. Tem de saber que o que você quer é seu no momento em que pede. Tem de possuir uma fé absoluta e incondicional. Se tivesse encomendado algo de um catálogo, você relaxaria, saberia que o receberia, o que encomendou e seguiria em frente com sua vida. Veja as coisas que você quer como se já fossem suas. Saiba que elas virão até você quando forem necessárias. Então deixe-as vir. Não se aflija nem se preocupe com elas. Não pense na sua falta delas. Pense nelas como suas, como pertencentes a você, como se já estivesse em sua posse. Robert Collier. No momento em que você pede alguma coisa e acredita e sabe que já a tem no invisível, o universo inteiro se move para deixá-la visível. Você tem de agir, falar e pensar como se a estivesse recebendo agora.
Por quê? O universo é um espelho e a lei da atração está refletindo de volta para você seus pensamentos dominantes. Portanto, não faz sentido que você tenha de se ver. Portanto, não faz sentido que você tenha de se ver recebendo-a. Se nos seus pensamentos existe a informação de que você ainda não a tem, você continuará atraindo o não tê-la. Você tende a acreditar que já possui, que já recebeu. Você tem de emitir a frequência da sensação de tê-la recebido, a fim de introduzir essas imagens de volta em sua vida. Quando você fizer isso, a lei da atração moverá poderosamente todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para você receber. Quando você marca uma viagem de férias, encomenda um carro 0 km ou compra uma casa, você sabe que aquelas coisas são suas. Você não marcaria outra viagem de férias no mesmo período. Tampouco compraria outro carro ou outra casa. Se você ganhou na loteria ou recebeu uma grande herança, mesmo antes de ter o dinheiro nas mãos, você sabe que ele é seu. Essa é a sensação de acreditar que ele é seu, de acreditar que você já o possui, de que recebeu. Reivindique as coisas que você deseja, sentindo e acreditando que elas são suas. Quando fizer isso, a lei da atração moverá poderosamente todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para você receber. Como é que você chega ao ponto em que acredita? Comece fazendo de conta. Comporte-se como uma criança e faça de conta. Haja como se você já tivesse aquilo. À medida que fizer de conta, você começará a acreditar que recebeu. O gênio está reagindo aos seus pensamentos predominantes o tempo todo, não só no momento em que você pede. É por isso que depois de ter pedido, você deve continuar a acreditar e saber. Tenha fé, sua crença de que você já tem aquilo, essa fé imorredoura é seu maior poder. Quando você acreditar que está recebendo, prepare-se e observe a mágica começar. Você poderá ter o que quiser se souber criar o molde disso em seus próprios pensamentos. Não há sonho que não possa tornar-se real se você simplesmente aprender a usar a força criativa que flui através de você. Os métodos que dão certo para um darão certo para todos. A chave do poder está em usar o que você possui livremente, plenamente, e assim abrir bem seus canais para que mais força criativa flua através de você. Robert Collier. Dr. Joe Vitale, o universo começará a rearranjar-se a fim de fazer com que o seu desejo aconteça. Jack Canfield. A maioria de nós jamais se permitiu querer o que verdadeiramente queremos, porque não podemos ver como isso vai se manifestar. Bob Proctor. Se você fizer uma pequena pesquisa, ficará evidente que qualquer pessoa que já realizou alguma coisa não sabia como ia fazer aquilo. Ela apenas sabia que faria. Dr. Joe Vitale. Você não precisa saber como é que isso vai ocorrer. Você não precisa saber como o universo vai se rearranjar. Como isso acontecerá? Como o universo trará isso até você? Não é problema seu ou tarefa sua. Deixe o universo fazê-lo por você. Quando está tentando imaginar como isso acontecerá, você realmente emite uma frequência que contém falta de fé, que você não acredita que já possui aquilo. Você acha que você tem de fazê-lo e não acredita que o universo fará por você. O como não é sua parte, o como não é sua parte no processo criativo. Você não sabe, Bob Proctor, você não sabe como isso lhe será mostrado. Você atrairá um jeito. Lisa Nichols, na maioria das vezes,
Quando não vemos as coisas que solicitamos, ficamos frustrados, decepcionados e começamos a duvidar. A dúvida causa uma sensação de desapontamento. Pegue essa dúvida e mude-a. Reconheça esse sentimento e substitua por um sentimento de fé inabalável. Eu sei que o que eu quero está a caminho. Eu sei que o que eu quero está a caminho. Terceiro passo, receba. Lisa Nichols. O terceiro e último passo do processo é receber. Comece a se sentir maravilhado a respeito. Sinta como você se sentirá assim que essas coisas chegarem. Sinta isso agora. Marcy Shimoff. E nesse processo é importante sentir-se bem, estar feliz, porque quando está se sentindo bem, você está se colocando na frequência daquilo que deseja. Michel Bernard. Este é um universo de sensações. Se você acredita apenas intelectualmente em alguma coisa, mas não possui nenhuma sensação correspondente, você não tem necessariamente poder suficiente para manifestar o que deseja em sua vida. Você tem de sentir isso. Peça uma vez, acredite que recebeu e tudo o que você precisa fazer para receber é sentir-se bem. Quando está se sentindo bem, você está na frequência de receber, na frequência em que todas as coisas boas estão vindo até você e receberá o que pediu. Você não pediria alguma coisa a menos que ela fosse fazê-lo sentir-se bem ao recebê-la, não é mesmo? Portanto, entre na frequência em que você se sente bem e você receberá. Uma forma rápida de entrar nessa frequência é dizer: eu estou recebendo agora. Eu estou recebendo todo o bem na minha vida agora. Eu estou recebendo. Declare seu desejo agora. E sinta isso. Sinta-o como se você tivesse recebido. Uma querida amiga de Marcy é uma das maiores manifestadoras que eu já vi. E sente tudo. Ela sente como seria a emoção de ter o que está pedindo. Tudo o que ela sente passa a existir. Ela não se interessa em saber como, quando ou onde, simplesmente sente o que está pedindo e aquilo então se manifesta. Portanto, sinta-se bem agora. Bob Proctor, quando transforma a fantasia em fato, você está em condições de desenvolver fantasias cada vez maiores. E isso, meu amigo, é o processo criativo. É tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Marcos 11, 24. Bob Doyle. A lei da atração, o simples estudo e a prática da lei da atração já dão uma ideia do que ajudará você a gerar o sentimento de possuir algo no exato momento em que desejá-lo. Vá fazer um test drive naquele carro, vá procurar aquela casa, entre na casa, faça o que tiver de fazer para criar as sensações de ter agora o que deseja e lembre-se delas. O que quer que você faça para obter isso, o ajudará a literalmente atraí-lo. Quando você se sente como se já tivesse agora o que deseja, e a sensação é tão real que é como se já o tivesse, você está acreditando que recebeu e receberá. Bob Doyle. Poderia ser assim. Você acorda e o que deseja está lá, se manifestou. Ou você poderia ter alguma ideia inspirada de algo a ser feito. Certamente você não deveria dizer: bem, eu poderia fazer isso desse jeito, mas puxa, eu detestaria isso. Se o caso é esse, você não está no rumo certo.
Às vezes será exigida ação, mas se você de fato está fazendo isso em concordância com o que o universo está tentando lhe trazer, a sensação será de alegria. Você vai se sentir bem vivo. O tempo simplesmente vai parar. Você poderia fazer isso o dia inteiro. Ação é uma palavra que pode implicar trabalho para algumas pessoas, mas a ação inspirada de jeito nenhum dará a sensação de trabalho. A diferença entre a ação inspirada e a ação pura e simples é esta. A ação inspirada é quando você está agindo para receber. Se você está em ação para tentar o que deseja e faz isso acontecer, você está andando para trás. A ação inspirada é fácil e a sensação é maravilhosa, porque você está na frequência em que se recebe. Imagine a vida como um rio com corredeiras. Quando você está agindo para fazer alguma coisa acontecer, a sensação é de que está indo contra a correnteza. A sensação de esforço será semelhante a uma luta. Quando estiver agindo para receber do universo, você se sentirá como se estivesse sendo levado pela correnteza. A sensação será de algo fácil. Essa é a sensação de uma ação inspirada e de estar no fluxo do universo e da vida. Às vezes você não ficará ciente de que fez uso da ação, senão depois de ter recebido, porque a ação produziu uma sensação tão boa. Você então olhará para trás e verá o milagre e a matriz de como o universo o levou até o que você queria e também lhe trouxe o que você queria. Dr. Joy Vitale. O universo gosta de velocidade. Não demore, não mude de ideia, não duvide. Quando a oportunidade chegar, quando o impulso chegar, quando a cutucada intuitiva vinda de dentro chegar, haja. Essa é a sua tarefa e isso é tudo o que você tem que fazer. Confie em seus instintos. Trata-se do universo inspirando, comunicando-se com você na frequência em que se recebe. Se você experimentar uma sensação intuitiva ou instintiva, siga-a e descobrirá que o universo o está movendo magneticamente para receber o que pediu. Bob Proctor. Você atrairá qualquer coisa que pedir. Se é de dinheiro que você precisa, você o atrairá. Se é de pessoas que você precisa, você as atrairá. Se é de determinado livro que você precisa, você o atrairá. Você tem de prestar atenção àquilo para o que é atraído, porque como retém imagens das coisas que deseja, você será atraído para elas e elas serão atraídas para você. Mas isso literalmente entra na realidade física com e por meio de você. E isso acontece por causa da lei da atração. Lembre-se de que você é um imã atraindo tudo para si. Quando tiver certeza do que quer, você terá se transformado num imã a fim de atrair essas coisas para si. E por sua vez, essas coisas que você deseja são atraídas para você. Quanto mais você praticar e começar a ver a lei da atração trazendo coisas para você, maior será o imã em que você se transformará, porque acrescentará o poder da fé, da crença e do conhecimento. Michael Bernard. Você pode começar do nada e da ausência de caminho será construído um caminho. Tudo aquilo de que você precisa é de si mesmo e de sua capacidade de fazer as coisas existirem com seu pensamento. Tudo que foi inventado e criado ao longo da história da humanidade começou com um pensamento. Daquele pensamento foi construído um caminho e partindo do invisível, ele se manifestou no visível. Jack Canfield.
Pense num carro se movendo durante a noite. Os faróis têm um alcance apenas de 30 a 60 metros e você pode ir da Califórnia a Nova York dirigindo no escuro, porque tudo o que tem de ver são os próximos 60 metros. É assim que a vida tende a se desdobrar diante de nós. Se nós simplesmente confiarmos que os próximos 60 metros se desdobrarão em seguida, e assim sucessivamente, sua vida continuará se desdobrando e acabará conduzindo ao destino do que você deseja de verdade, porque você o deseja. Confie no universo, confie, creia, tenha fé. Na verdade, eu não tinha a menor ideia de como adaptaria o conhecimento do segredo para a tela de cinema. Apenas me ative ao resultado da visão. Vi o resultado com clareza em minha mente. Senti isso com toda a minha força. E tudo o que precisávamos para criar o segredo veio até nós. Dê o primeiro passo na fé. Você não precisa ver a escada inteira. Apenas dê o primeiro passo. Dr. Martin Luther King Jr. Dê o primeiro passo na fé. Você não precisa ver a escada inteira. Apenas dê o primeiro passo. Dr. Martin Luther King Jr. 1929 e 1968. O segredo e seu corpo. Consideremos o uso do processo criativo para aqueles que acham que estão acima do peso e desejam emagrecer. A primeira coisa a saber é que, se você se concentrar na perda de peso, atrairá de volta a necessidade de perder mais peso. Portanto, tire da mente a ideia de ter que perder peso. É por esse motivo que as dietas não dão certo, por estar concentrado em perder peso. Você deverá atrair de volta a necessidade contínua de perder peso. A segunda coisa a saber é que a condição de estar acima do peso foi criada por seu pensamento. Em termos mais simples, se alguém está acima do peso, isso se deve ao fato de ter pensamentos obesos, quer esteja consciente disso ou não. Uma pessoa não pode ter pensamentos magros e ser gorda. Isso desafia completamente a lei da atração. As explicações que as pessoas têm sobre sua tireoide lenta, metabolismo lento ou um biotipo hereditário não passam de disfarces para os pensamentos obesos. Se você aceitar para si uma dessas condições e acreditar nisso, ela se transformará na sua experiência e você continuará a atrair o excesso de peso. Depois que tive minhas 2 filhas, fiquei acima do peso e eu sei que isso resultou do fato de eu ouvir e ler as mensagens de que é difícil perder peso depois de ter um filho e ainda mais difícil após o segundo. Eu atraí exatamente isso para mim com aqueles pensamentos obesos e isso se tornou minha experiência. Realmente engordei e quanto mais notava como havia engordado, mais atraí o aumento de peso. Com uma estatura baixa, passei a pesar 65 quilos, tudo porque estava tendo pensamentos obesos. O pensamento mais comum que as pessoas têm e que eu também tinha é o de que a comida é responsável pelo aumento do peso. Essa é uma crença desfavorável e na minha mente agora é uma bobagem total. Os alimentos não são responsáveis pelo aumento do peso. Seu pensamento de que a comida é responsável pelo aumento do peso é que, na verdade, faz com que a comida engorde. Lembre-se, os pensamentos são a causa primária de tudo. Todo o resto é efeito desses pensamentos. Tenha pensamentos perfeitos e o resultado deve ser um peso ideal. Esqueçamos todos esses pensamentos limitadores. A comida não pode fazer com que você engorde, a menos que você pense que pode. A definição do peso perfeito é a do peso que faz você se sentir bem.
A opinião de mais ninguém conta. É o peso que faz você sentir-se bem. É muito provável que você conheça alguém magro que seja bom de garfo e que afirma com orgulho: eu posso comer o que quiser e estou sempre com o peso ideal. E assim, o gênio do universo diz: seu peso é para mim uma ordem, seu desejo é para mim uma ordem. Para atrair peso e corpo perfeitos, usando o processo criativo, siga esses passos. Passo 1. Peça. Estabeleça o peso que você quer ter. Visualize sua imagem ao chegar àquele peso ideal. Pegue fotografias suas do seu corpo ideal, se as tiver, e olhe sempre para elas. Caso não tenha, consiga fotos do corpo que você gostaria de ter e olhe sempre para elas. Passo 2. Acredite. Você tem de acreditar que irá conseguir e que o peso ideal já é seu. Você tem de imaginar, fingir, agir como simular que tem o peso ideal. Você tem de se ver como recebendo o peso ideal. Escreva seu peso ideal e o coloque sobre o mostrador de sua balança. Ou pare de se pesar. Não contradiga o que pediu com pensamentos, palavras e atos. Não compre roupas para o seu peso atual. Tenha fé e se concentre nas roupas que irá comprar. Atrair o peso ideal é como fazer compras pelo catálogo do universo. Você folheia o catálogo, escolhe o peso ideal, faz a encomenda e ele é entregue a você. Se habitue a procurar, admirar internamente, elogiar pessoas que tenham seu modelo de corpo perfeito. Procure por elas enquanto as estiver admirando e compartilhado aquela sensação, você estará atraindo isso para si. Se ver pessoas acima do peso, não preste atenção nelas. Transfira imediatamente sua mente para a imagem de você no seu corpo perfeito e o sinta. Passo B, receba. Você precisa se sentir bem, sentir-se bem com você. Isso é importante, porque você não pode atrair seu peso ideal caso se sinta mal com seu corpo atual. Quando você se sente mal com seu corpo, esse é um sentimento poderoso que continuará a atrair sensações ruins sobre seu corpo. Você nunca mudará seu corpo se for crítico quanto a ele e procurar defeitos, e acabará atraindo mais peso. Louve e abençoe cada centímetro quadrado de seu corpo. Pense em todas as coisas perfeitas em você. Quando tem pensamentos perfeitos e se sente bem com você, você entra numa frequência de seu peso perfeito e atrai perfeição. Wallace Wattles, em um dos seus livros, dá uma dica maravilhosa sobre comer. Ele recomenda que ao comer você deve concentrar inteiramente na experiência de mastigar a comida. Fique atento e experimente a sensação de comer e não permita que sua mente se distraia com outras coisas. Concentre-se em seu corpo e desfrute a sensação de mastigar a comida e a engolir. Tente isso de uma próxima vez em que comer. Quando você está inteiramente concentrado na comida, o sabor é intenso e incrível. Quando você permite que a sua mente devaneie, o sabor praticamente desaparece. Estou convencida de que, se comemos com atenção, totalmente concentrados na experiência prazerosa de comer, a comida é assimilada perfeitamente por nossos corpos e o resultado em nossos corpos só pode ser a perfeição. O fim da história sobre meu próprio peso é que eu hoje mantenho meu peso ideal de 52 quilos e posso comer de tudo. Portanto, concentre-se no seu peso ideal. Quanto tempo demora? Joy Vitale. Outra coisa que as pessoas se perguntam é:
Quanto tempo vai demorar para surgir o carro, o relacionamento, o dinheiro? Eu não tenho um manual que diga que irá demorar 30 minutos, 3 dias ou 30 dias. É mais uma questão de estar em sintonia com o próprio universo. O tempo não passa de uma ilusão. Einstein nos disse: se essa é a primeira vez que ouve isso, pode ser um conceito difícil de entender, porque você vê tudo acontecendo, uma coisa depois da outra. E os físicos quânticos, o que os físicos quânticos e Einstein afirmam é que tudo está acontecendo simultaneamente. Se você entender que não existe tempo e aceitar esse conceito, verá que tudo o que possa vir a querer no futuro já existe. Se tudo está acontecendo ao mesmo tempo, então a versão paralela de você com aquilo que deseja já existe. O universo não demora para manifestar o que você quer. Qualquer demora que você experimente se deve à sua própria demora em chegar ao ponto de acreditar, saber e sentir que já tem o que quer. Você precisa se sintonizar na frequência daquilo que quer. Quando estiver na frequência certa, o que você quer irá aparecer.